juízo é verdadeiro. Assim nos falou Jesus. Sejamos cristãos sinceros, andemos em sua luz. Aceite agora Cristo de todo teu coração. Do contrário, estarás perdido para o céu. Não terás, não. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus. Nós vamos para o capítulo 10 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus, ele tem autoridade. E não somente exerce a sua autoridade, mas ele também passa a sua autoridade para os seus discípulos. Ele diz que, chamando os 12, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Os discípulos iam cumprir uma missão ordenada por Jesus. E quando você vai pregar o Evangelho, você enfrenta obstáculos. E os demônios, eles se colocam como adversário da obra da pregação do Evangelho de Deus no mundo inteiro. E quando Jesus dá autoridade para os seus discípulos para expelir ou expulsar espíritos malignos, é que os discípulos tinham que enfrentar esse tipo de dificuldade, mas eles também tinham autoridade para anular esses obstáculos. E essa autoridade Jesus deu para os seus discípulos. Só que quando você vai pregar o Evangelho, você encontra não é somente pessoas endemoniadas. Não. Você encontra também pessoas enfermas, pessoas paralíticas, pessoas cegas, pessoas aleijadas, tudo quanto é tipo de jeito, tudo quanto é tipo de doença. E Jesus deu também autoridade para os seus discípulos curar enfermidades. Ele diz aqui,
para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, os discípulos tinham autoridade dada por Jesus para expulsar espíritos imundos, expelir espíritos imundos, e os discípulos tinham autoridade para curar toda sorte de doenças e enfermidades. O que é que você deduz daí? Você deduz que os benefícios que os discípulos de Jesus trouxeram sobre aquela sociedade foram benefícios inesquecíveis. Por isso que o tempo que Jesus esteve sobre a terra foi um tempo muito bom, mas muito bom mesmo. E o tempo que os discípulos tiveram sobre a terra também foi um tempo muito bom para a sociedade. E você pode deduzir isso com muita facilidade, ao imaginar que os discípulos estavam ali curando toda sorte de doenças e enfermidades. Só isso aí já dá para você raciocinar, calcular, imaginar a alegria daquele povo. Agora, por outro lado, Jesus também estava treinando, capacitando os seus discípulos para desenvolver e continuar a pregação do Evangelho de Cristo. Porque Jesus iria morrer, Jesus iria ser crucificado, Jesus iria morrer, Jesus iria ser sepultado, e Jesus iria ressuscitar, e Jesus iria ascender, subir para a presença de Deus. E quem continuaria dizendo ao mundo que só Jesus Cristo salva? Os discípulos. É por isso que Jesus escolheu 12 discípulos, e Jesus educou, instruiu esses 12 discípulos, treinou esses 12 discípulos e os deixou capacitados para, na ausência de Jesus, eles continuarem a dizer ao mundo que só Jesus Cristo salva. E hoje, quem é responsável nos dias de hoje para dizer ao mundo que só Jesus Cristo salva? A igreja. A igreja, ela é responsável para dizer aos 8 bilhões de habitantes do planeta que só Jesus Cristo salva. E você pode perguntar, mas quem é a igreja? A igreja são todas aquelas pessoas arrependidas dos seus pecados, que abriram os seus corações e aceitaram Cristo como Salvador de suas vidas, sendo perdoadas e lavadas pelo sangue de Jesus, devidamente batizadas e agora responsáveis para dizer aos moradores do planeta que só Jesus Cristo salva. Se o Evangelho chegou até nós, o Evangelho chegou porque pessoas do passado dedicaram as suas vidas para pregar o Evangelho. E o Evangelho chegará às gerações futuras, porque pessoas no presente também dedicam as suas vidas para pregar o Evangelho. Jesus trabalhou intensamente pregando o Evangelho. Os discípulos trabalharam intensamente pregando o Evangelho. E hoje a igreja deve trabalhar intensamente, dizendo ao mundo que só Jesus Cristo salva. Porque Deus
deseja te salvar. Seu filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Oremos. Agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui e com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.